Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Apresentação: José Damião e Guiomar Santana. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde, ótima tarde para você que está ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui com mais esta oportunidade de chegar até você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pelo aplicativo do celular e de repente está fazendo uma caminhada, está passeando, visitando alguém, nos levando juntinho. Agradecer a você que nos acompanha pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 27 de novembro de 2018, terça-feira. Contamos com o apoio técnico do Marcos Magrini ali na mesa do som. Jefferson Silva, Boris, Maciel também presentes ali nos dando apoio. E José Damião ali regendo a turma ali do lado, nos dando aí a oportunidade de mandar a sua energia no bem, não é, Zé? É isso aí, estamos aqui. José Damião na produção hoje do Jornal Nova Era, porque hoje a mesa está cheia. Graças a Deus, contamos com todos os integrantes da nossa equipe de terça-feira. Astrid Saeg, saudades, seja bem-vinda. Pois é, saudades é a palavra do dia, né? É verdade. Nossa, que bom estar com vocês novamente, a gente sente falta. E também, querido ouvinte, é uma alegria estar com você, compartilhando aí ideias. Né? Maravilha, João Tomás do Amaral, seja bem-vindo, sempre. Muito obrigado Seja bem-vindo, né? Isso é muito bom, né? Agradecido por essa companhia de todas as terças-feiras e abraçar você, Astrid, o Antônio Carlos e também a todos os nossos ouvintes e espectadores. Maravilha, Antônio Carlos Tarquínio, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, aos amigos aqui da mesa, prazer, fazia tempo que eu não via vocês em geral, né? Não via vocês porque teve, né, feriado, não sei o quê, eu viajei, né? Então é isso, um abraço no coração de todos e vamos dialogar. Mas olha só, vamos lembrar aqui que ele viajou academicamente. Né? Academicamente, depois até compartilha um pouquinho com a gente. Tá, você que esteve lá no Sergipe, não foi? Em Sergipe. Aracaju, lugar bonito, a beça. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar as nossas experiências aqui com os ouvintes, com os telespectadores. O Jornal Nova Era desta terça-feira. Queremos que você participe, interaja conosco. O nosso canal de comunicação você já conhece. Tem o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. Se você ligar do celular, você liga para 0 Operadora 11 2457 5011. Você pode participar também mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 996433827. 0 Operadora 11 996433827. E você participa pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, só aguardando pela sua participação. Como bem disse a Astrid, hoje o tema é saudade, não é? Nós trouxemos aqui para os comentários dos nossos companheiros filósofos, porque são todos filósofos aqui, até o João Tomás do Amaral também está nessa condição de filósofo, sim, exatamente, para que nós pudéssemos compartilhar com você, ouvinte, o tema que nos surgiu aí através de uma sugestão em nossas reuniões de pauta, a matéria da revista Galileu, que fala: saudade, o que a ciência sabe sobre este sentimento? Ela pode causar sintomas parecidos com os da abstinência de drogas. Que a palavra saudade só existe em português, disso já sabemos, mas o sentimento não é exclusivo de quem fala esta língua. Não importa a variação que ganhe, todos sentimos falta ou vamos sentir falta de algo ou de alguém. E a ciência se encarregou de estudar as causas e os efeitos da saudade no corpo e na vida. Por mais que muitas respostas não sejam exatas, emoções são sempre um campo complicado de entender, pois em geral dependem de neurotransmissores difíceis de estudar e rastrear aí com precisão, não é? Quando nós falamos sobre a saudade, como a doutrina nos esclarece, evoluímos na vida e em sociedade, não é? Na questão 766 do Livro dos Espíritos está descrito: Deus fez o homem para viver em sociedade.
Deus não deu inutilmente a ele a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida de relação. Então, estamos aqui para progredir em sociedade, mas falar de saudade, quando sentimos saudade do outro ou de algo, não sei se de repente essa questão que eu trouxe para vocês, ela faz algum sentido para a gente ampliar aí os nossos comentários, mas Eu acho que faz. vamos falar de Sim. saudade. Com certeza. Vamos falar um Vamos. pouquinho, Astrid? Palavrinha danada, viu? É. Né? E é interessante como vocês comentaram, só existe no português. Curioso isso, né? Nós temos aí o inglês que coloca início no sentido de falta, né? No sentido de ausência, o francês o souvenir, que é o que vem, o que sobrevém, né? Mas o que importa dizer que, seja qual for a palavra, é um sentimento humano bastante considerável. Nós nos devemos a nos ater à importância desse tema, porque todos nós vivemos isso em algum momento, do passado, do presente ou do futuro. Mas o que acontece? É uma vivência aparentemente negativa, né? Então, eu tenho em mim que saudade é uma coisa positiva, é luz. Por quê? Na verdade, é saudade de momentos positivos, é saudade de momentos bons. E quando não é assim tão elevado, nós podemos chamar de nostalgia, né? Então, existem esses termos que predizem de forma conexa o que seja essa saudade. Agora, é interessante, inclusive, o Cortella, o nosso filósofo, ele coloca assim, que as saudades devem ser dosada, a saudade deve ser um equilíbrio e que nós não devemos negá-la. Pelo contrário, até ele coloca assim um trocadilho, saudades é saudável, né? Ou seja, é uma coisa boa. Agora, existem muitos conceitos, né? É ausência, eu diria que é não só ausência, mas eu diria que é uma presença. Por que é uma presença? Porque está sempre presente a nossa mente, ao nosso coração. Então, não é ausência. No sentido filosófico, não existe essa ausência. Talvez do ser social, mas a gente está sempre ligado de alguma forma, né? Então, existem vários conceitos. Por exemplo, Platão já falava de saudade no passado, mas uma saudade assim nostálgica do nosso momento primitivo, né, Táqua? Saudade de quando nós fomos ainda criados, saudades de quando a gente estava ou está na espiritualidade, não é? E nós espíritas temos ainda, para nós tem mais força essa palavra, porque a convivência mútua é uma questão muito rica, e quando isso não acontece, realmente faz falta, né? Aí causa, por vezes, também dependência, porque existem questões hormonais, dos neurotransmissores, como a Guiomar colocou. Nós temos os neurotransmissores que são a serotonina, a dopamina. Então, tudo isso, por vezes, diminui um pouco com o sentimento de ausência, a questão hormonal, né? Testosterona, esterona, que são hormônios assim, do prazer interior, da alegria interior. Então, pode acontecer uma certa diminuição quando, na ausência, entre aspas, de alguém, mas isso se sobrepõe porque o ser sempre vence. Então, nós temos aí uma colocação da química, da biologia, né, da química humana, mas do ponto de vista espiritual, a saudade tem um sentido profundo, porque está no âmago do espírito. Então, não é só uma questão corporal, né, de elementos aí químicos da natureza. Então, é um sentimento fervoroso e que faz bem. Importa considerar ainda que esse termo é considerado na filosofia como certa nostalgia do passado, né? Mas essa nostalgia é um bem. Passado, que passado é esse? Né? Passado de vidas pretéritas, passado do relacionamento familiar, que já tivemos milhares de encarnações, ou uma nostalgia do momento primitivo, como diria Platão. Nós estamos aqui para recordar o que, na verdade, já é em si. Nós viemos desse mundo primitivo, que é o bem, que é a verdade, e nós guardamos em nós a nostalgia disso, porque é a nossa natureza. Então, essa seria a saudade ainda no sentido cósmico, né? E não no sentido tão somente popular. Né? Então, é uma questão metafísica também, que está aí para o Tarquínio e o João também complementarem, que eles sabem, não é? Então, é um saber e não saber, porque nós sentimos essa nostalgia, necessidade de algo, familiaridade com a origem nós possuímos no caso de Deus, né? Então, é uma ausência momentânea, porque é suprida
pela elevação espiritual, pelo bem-estar que ela causa. Então, é saudável, é luz, porque é lembrança de momentos felizes. Maravilha. Né? E aí, Tarquínio? Olha, eu fico com outro caminho, assim, ou Maravilha. com viés ali que né? Com isso, nós só en passant, ganhamos, né? Com en várias passant, visões en passant, sobre né? uma mesma temática. Eu diria assim que falando assim em termos de levando em consideração o pensamento antigo, né? A mim me parece que as saudades é uma paixão amiga da tristeza. Está muito próxima à tristeza, né? Muito próxima à tristeza. E como toda paixão, né? Ela deve ser submetida à razão, né? Quer dizer, neste, como em muitos outros casos, né, é preciso fazer valer a compreensão, o entendimento, acionar aquilo que os antigos chamavam de diálogo interior. E na medida em que o diálogo interior faz o seu papel, depois eu explico, né? Na medida em que ele faz o seu papel, ele é como se remediasse esta ferida na alma, vamos dizer assim, né? Então, no caso, dizer que você nunca sentiu saudades, imagina, né? E como, né? Agora, veja, existem diagnósticos, né, e terapêuticas interessantes. Evidentemente que se você pensar em termos de passado, como é que se pensava antes, não é? As paixões são vistas, principalmente por parte, por exemplo, na história da filosofia, por alguns, uma parte significativa, como uma enfermidade. A paixão é vista como uma enfermidade. Tanto é verdade que o Cícero, que foi o grande tradutor, não é, o primeiro ou um dos maiores tradutores da língua grega para o romano, que vem dar nas palavras que nós hoje utilizamos, não é? Ele chama a paixão de perturbatio. Ele chama a paixão de perturbação. A paixão perturba, né? Daí que a compreensão é o caminho para remediá-la, né? Se você for ver também do ponto de vista do budismo tibetano, não posso falar do budismo em geral, mas do budismo tibetano, ele vê as emoções negativas, principalmente, né, desta mesma forma, né? Então, e a terapêutica, além de ser a da compreensão, também é a de viver o presente. Porque, de certa maneira, se a gente for pensar na tristeza, você há de convir comigo, você vai pensar assim, se você for analisar a tristeza tem muito de um bem que eu perdi. Eu perdi aquele bem. E aí, então, eu fico triste, né? E isso, de alguma forma, tem a ver com não estar aberto para o presente. Daí que o Epiteto, que foi um filósofo antigo, e que não é tão antigo quanto Platão e tal, e ele dizia uma coisa que ele usa a palavra euroesseis, que em grego significa caminho suave, caminho sereno. Ele usa essa palavra, né? Um fluxo da vida, né? Um fluir da vida. Ele diz, olha, não procures as coisas sejam como queres. Não procure as coisas sejam como queres. Queira as coisas como são. Queira as coisas como são. E terás um curso sereno. Então, toda coisa, estou falando teoricamente. As saudades me dói? Lógico que me dói. Me dói como dói em qualquer um, né? Me dói como dói a qualquer um. Mas o caminho que se apresenta é esse, quer dizer, nós podemos nos tratar, né? Nós podemos nos tratar acionando o diálogo interior. Por exemplo, nós perdemos agora uma cachorrinha que a gente adorava. Eu nunca senti isso na vida. Eu nunca senti. É a primeira vez que eu sinto. Perdeu, perdeu. Eu sempre vi assim. Mas essa era tão especial. Faz tempo já. Era tão especial que às vezes eu lembro dela, sabe? Mas não dá. Porque ela não vai voltar. Pode voltar para minha casa um outro animal que chegar. Isso eu sei. Mas precisa pôr um fim. Porque não, como é que vai fazer? Precisa aceitar isso. E aí tem de acionar. Ela estava doentinha. Estou falando agora a operação mental que a gente tem de fazer. Já estava doentinha. Aí
queria que o animal ficasse naquela condição, já não comia. Eu tinha de limpar tudo, eu tinha de pegar no colo para fazer as coisas, trazer. Vai manter o animal numa condição dessa anos. Pelo amor de Deus. Se você gosta, se você ama, libera. Tá? Eu tinha de ir embora. E foi, e tudo bem, então eu tenho de aceitar. Mas é um trabalho, isso o que é? Acionar a compreensão, acionar o entendimento. Fico por aqui. Perdão, João. João Tomás, Não, aceitação, demais. você falando de aceitação faz todo sentido, né? E aí, João? Ouvindo a Astrid e o Antônio Carlos, eu fico aqui só curtindo. Nós só curtindo. também. Chega a tua vez também. Curtindo. Não, mas tem vezes que você sempre diz, né? Saudade chega a doer, né? Chega a doer. Mas, assim, já foi dito pelo Antônio Carlos e pela Astrid, né? A saudade sempre está, para mim, sempre está associado a algo bom, né? A algo bom, a um sentimento positivo, né? Schopenhauer diria, ou disse, não sei, né? Diria ou disse, porque ele sempre gosta de dizer assim, olha, é algo negativo porque retira algo bom, né? Não é? O pessoal costuma dizer que o Schopenhauer é aquele filósofo sempre mais, né, pesado, mais robusto, né? Então, mas aí nós vamos lembrar Fernando Pessoa, né? Porque o Fernando Pessoa diz que a Astrid comentou da presença e da ausência. Fernando Pessoa que diz, né, que é a presença da ausência, né? A presença da ausência, que fica ali, né? Ou seja, martelando, né? Ou seja, está ausente, mas está presente constantemente. E uma das questões centrais aí que nós conversamos aqui, já o Antônio Carlos e a Astrid também, eu acho que é o seguinte, como combater o remoer dessa saudade, né? Esse remoer. O Antônio Carlos falou, olha, como é que nós vamos trabalhar essas questões que envolvem a nossa mente, né? No sentido do controle. Você sabe que precisa controlar, mas o problema é como controlar, né? Agora, se nós formos olhar essa questão que envolve a saudade, me parece que ela está sempre muito ligada à felicidade, né? A algo feliz, a um bom sentimento. Então, o Antônio Carlos comentou do lado inspirador, né? E a arte se apropria muito disso, né? Quer dizer, eu vou lembrar aqui o título de uma composição, Enquanto Houver Saudade, né? E tem mais de um autor que se apossou desse título, Enquanto Houver Saudade. Um deles, o saudoso, né, amigo, né, o nosso queridíssimo Abianto, César do Acordeão, que no seu último CD gravou uma composição, uma valsa chamada Enquanto Houver Saudade. Olha o ritmo que ele escolhe, né? Uma valsa, né? Uma valsa bem solene, né? Bem solene. Mas também um outro lado importante, quer dizer, a arte explora muito bem isso e quando eu digo explora, se apropria desse sentimento e vários artistas, né, com certeza, na pintura, pessoal da poesia, né, compositores que trabalham com letra ou com melodia ou com os dois, né, vão trabalhar muito isso, pessoas que mexem com escultura, né, tem esculturas que remontam a questões históricas, a questões que envolvem momentos, mas tem um lado importante da saudade que às vezes é muito pouco trabalhado, que é a questão da exploração econômica da saudade. Parece que não, mas é importante o pessoal entender que existe um turismo dedicado à saudade. Pessoas que têm que voltar à sua terra natal. Existe uma exploração da gastronomia, que é a questão da saudade. Então, São Paulo, que é uma cidade fortemente gastronômica, se nós formos olhar, nós temos questões, restaurantes que trabalham com a cultura árabe, a portuguesa, a italiana, a japonesa, a chinesa, quer queira, quer não, é isso. Por outro lado, nós também temos o quê? Não só o turismo de você voltar à sua terra natal, quer ser no âmbito nacional ou internacional, a gastronomia, tanto nacional ou internacional, e a questão do vestuário, né? Então, nós temos a saudade, ela também inspira e alimenta o lado econômico, que às vezes nós não percebemos e que ele está aí. Olha só, falamos um pouco sobre a saudade, daqui a pouquinho vamos falar também sobre felicidade, que o João até já fez aí uma correlação da saudade com a felicidade. Nós vamos trazer para você também utilidade pública, assessoria de comunicação do INSS,
as manchetes dos principais jornais do país, tudo isso e muito mais. Continue conosco, vamos fazer o nosso intervalo e voltamos na sequência. Até já! Você que mora nestas cidades e acompanha a programação da TV Mundo Maior através do sinal aberto analógico de TV, viemos informá-lo que, em virtude de determinação dos órgãos competentes, a nossa programação analógica nestas cidades sofrerá uma breve interrupção. Ficaremos assim alguns dias fora do ar. Ocorre que os canais analógicos terrestres de todo o Brasil estão sendo desligados. Em alguns dias, voltaremos a transmitir por sinal digital de TV terrestre, nos seguintes canais: Araçatuba, canal 36, Araraquara, canal 36, Juiz de Fora, canal 21. TV Mundo Maior, levando a vida até você. A Fundação Espírita André Luiz convida você para participar do projeto Cartas de Kardec. E como você pode ajudar? Você pode doar a partir de R$20 e com estes recursos a Fundação Espírita André Luiz estará preservando, mantendo, restaurando esse acervo fundamental para o movimento espírita. E nós precisamos de você. Se você quer informações mais profundas, entre no www.catarse.me/Cartas de Kardec. O que você não pode é não participar dele. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Jornal Nova Era desta terça-feira, hoje dia 27 de novembro, está de volta. Estávamos aqui batendo um papo, falando sobre família, tão importante, né? Falando de saudade, daí lembramos da família. E a nossa família Boa Nova, o sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita. Este é o momento, a volta do intervalo, para que nós possamos demonstrar a gratidão para com você, que nos ajuda sempre a ampliar a divulgação da doutrina espírita. Temos os sócios antigos, que estão conosco desde o início, né? Lá desde 2001, conosco a Olga Araújo Nogueira e a Dinorá Camargo Santos. Gratidão a você, Olga, a você, Dinorá, por estarem aí atentas, colaborando com a divulgação da doutrina espírita. Sócios recentes deste ano, a Ana Lúcia Garipo e Rosane Santos Pinheiro. Sócios desde 2018. Olha só, a Ana Lúcia Garipo, se eu não me engano, ela esteve presente aqui no Jornal Nova Era. Ela faz parte de uma equipe aí de estudiosos espíritas que fizeram um livro, já veio participar aqui do jornal. Ana, obrigada pelo seu carinho, pela sua doação, viu? Gratidão. Eu quero aproveitar e compartilhar com você também o seguinte.
Eu estive hoje por alguns instantes lá no Clube Amigos da Boa Nova, no período da manhã, ali ocupando um espaço, ali com a Vivi e as meninas, e ouvindo a conversa, o diálogo delas com os sócios. Olha só que interessante que eu descobri, que eu vou compartilhar primeiro com você que está nos acompanhando e depois aqui com a turma aqui da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Você que nos ajuda de forma espontânea, né, com aquela colaboração mensal, nossa gratidão. Tem o boleto bancário que agora, por uma exigência, uma nova normativa, né, uma normativa da Federação dos Bancos, a FEBRABAN, quem não tiver com CPF informado, não tem como nós emitirmos o boleto. Esta é uma normativa da FEBRABAN. Só que, além disto, olha só que interessante, eu descobri com as meninas que quando nós emitimos o boleto, nós pagamos para emitir o boleto. R$3. Por exemplo, eu tenho uma participação de R$10, né? Eu vou doar R$10 mensalmente. Então, elas vão emitir aquele boleto para a Guiomar. O boleto chega no valor de 10. Se a Guiomar não pagar, de qualquer forma, os R$3 já foi pago. Debitado. Então, quando nós nos comprometemos, é claro, né, nós temos, de repente, passamos por alguma dificuldade, isso é totalmente legítimo, mas se você puder continuar a colaborar conosco e se não quiser fazer através do boleto, mude para débito automático, sai mais barato para a gente. Nós, de repente, não temos aí tanta perda de valores. Então, até o final do mês, é importante que você informe o seu CPF, se você quiser mesmo continuar a colaborar conosco através de boleto, para que ele possa ser emitido. Mas se você puder mudar de boleto para débito ou crédito, muito melhor. A sua doação chega para nós de uma forma mais completa, tá bom? Gratidão a você que nos ajuda sempre. Se você tem alguma dúvida, liga lá para o telefone do clube. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Ó, já tem gente ligando lá para o clube. Esse é o sinalzinho de ligação para o Clube Amigos da Boa Nova. Gratidão a você, viu? Que está aí sintonizado com a nossa causa. Imagina, Astrid. Nós estávamos aqui falando um pouco antes a respeito da questão da saudade. Vamos trazer aqui para você também uma outra temática para ser abordada pelo Tarquínio, pela Astrid, pelo João, que vamos falar também sobre a saudade. Mas eu quero também trazer para você, que nos acompanha, um pouco do resumo das notícias dos principais jornais do país, que o objetivo e a missão do Jornal Nova Era é te manter sempre bem informado, não é? O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a doação de sangue no país. O mote da iniciativa é "Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você". Este é o mote desta nova campanha para doação de sangue. Dados do Ministério mostram que 1,6% da população brasileira doa sangue. Isso quer dizer que 16 pessoas para cada 1.000 habitantes. Ainda é muito pouco, né? Se nós pudermos também entrar nessa campanha e nos tornarmos aí doadores de sangue, vai ser muito bom para todos. O Ministério da Saúde, então, nos solicita doação de sangue. A Venezuela vai receber ajuda das Nações Unidas com a liberação de mais de $9 milhões para programas de nutrição de mulheres grávidas, lactantes e crianças de até 5 anos, além de pessoas vulneráveis em comunidades de fronteiras. Fique sabendo ainda que a nave com instrumentos para a exploração da superfície de Marte pousou no planeta vermelho. A sonda InSight vai medir o calor e detectar vibrações sísmicas nunca medidas antes fora da Terra. Mais de 571 mil alunos das escolas públicas de São Paulo fazem provas do SARESP. Este é um exame que avalia conhecimentos de português e matemática e será aplicado nesta terça-feira e amanhã, quarta. O exame avalia os conhecimentos em português, em matemática dos estudantes matriculados na 3ª, 5ª, 7ª e 9ª série, 9º ano, né, do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio. Ao todo, vão participar alunos de 1.802 escolas. Como estamos aqui falando a respeito de sentimentos tão importantes, não é? Que nos nutre aí a capacidade de exercitar as virtudes diariamente. Falamos a respeito de saudade, agora vamos falar um pouquinho a respeito de felicidade. Pois foi esta a sugestão que o Tarquínio nos passou recentemente, que nós vamos aqui compartilhar com o João Tomás, com a Astrid Saeg e com você, que nos acompanha. Felicidade segundo o filósofo Zygmunt Bauman. O filósofo Bauman, ele retornou à pátria espiritual aos 91 anos, em janeiro do ano passado. Em uma das suas últimas entrevistas,
ao jornal italiano Messaggero, ele falou sobre essa questão, a felicidade. Quando perguntado sobre o que era para ele felicidade, o que significava felicidade, ele respondeu: as ideias de felicidade são muitas, mas que podem ser remetidas a 2 categorias. A visão mais popular é de uma vida plena de momentos agradáveis e sem problemas e desafios. E a outra, segundo Bauman, foi mostrada por Goethe. Já idoso, ele foi perguntado se em sua vida ele tinha sido feliz. Goethe, obrigada. Ele respondeu que sim, mas que não se lembrava de uma única semana em que tivesse sido feliz. Isso implica que ser feliz não significa nem ter dificuldades, mas superá-las. Então, quando Bauman fala que ser feliz não significa ter dificuldades e sim superá-las, quando ele citou Goethe, podemos trazer para isso uma similaridade com a doutrina espírita? E aí, Tarquínio? Você? Vai. Tudo bem. Ah lá, um tá levantando a bola pro outro. Eu É estava pensando aqui, né? Nossa, um tema super interessante, mas a saudade, na verdade, assim, é uma fonte viva da alma, né? Porque a saudade também nutre. Eu percebo assim, nessa é a minha percepção. Ela nutre, faz bem, porque é saudade de um amor que partiu, de um parente que se foi, mas a certeza do reencontro. Então, ao mesmo tempo, a gente sente uma alegria assim íntima, que a gente não sabe explicitar, mas que não é um sentimento assim negativo, não. É o sentimento do bem, né? Efetivamente, estaria ligada ao conceito de felicidade a necessidade de eu suplantar o que seria uma negação, né? O que seria uma ausência, pela certeza da presença. E isso o Espiritismo nos salva, porque ele nos traz essa sempre esperança, essa certeza. Somos uma família espiritual, não somos só material. E quantos lá na espiritualidade nos aguardam também com saudades, e a gente com saudades às vezes de uma família que a gente não conhece aqui conscientemente, mas que na parte espiritual faz sentido. Então a gente sente por vezes essa nostalgia que a gente não sabe definir, né? É saudade de uma vivência na espiritualidade, é saudade de uma convivência, né? Mas eu diria que tem o seu efeito salutar e que pode sim, por que não, ser algo feliz. Tá? Então a felicidade eu tenho assim em mim como uma presença, né? Como a gente disse há pouco, a ausência não tem sentido. Agora, essa presença, eu me refiro a uma presença interna, não uma presença social. Porque quando o indivíduo se nutre espiritualmente, necessariamente e não circunstancialmente, ele é feliz. Porque há quem diga que a felicidade é uma questão circunstancial. Sim, nós temos momentos felizes, né, nas nossas sucessivas existências, mas dentre esses momentos, por vezes pode existir uma lacuna se a gente não sente o ser que nós somos. Negamos, não sou isso, não aquilo, não posso, não consigo, porque fico triste. Não, pelo contrário, eu tenho que afirmar que eu venço, que eu sou feliz, que eu tenho alegria interior, que eu me supero, que é o caso dessa pessoa, né? De olhar para trás e dizer, eu venci. Né? Então, isso é a felicidade maior. É a conclusão de uma etapa, é a conclusão de um processo. Como diz Herculano Pires, preparemos-nos para a morte, né? Nesse livro Educação para a Morte, que é assim de cunho existencialista e bastante atual. Então, essa preparação implica em reviver momentos felizes, mas de forma salutar, na certeza do reencontro e, sobretudo, com alimento espiritual que fortalece. Então, eu tenho em mim que essa questão da felicidade, nós poderíamos dizer que ela emana da fonte, porque é uma questão íntima que vem da interioridade, da presença de Deus. Então, nesse sentido, apesar, entre aspas, da ausência, nós nos sentimos fortalecidos e felizes. Né? Então, é a partir dessa fonte que não subtrai, pelo contrário, se acrescenta. Cada vez que eu penso, eu sou o bem, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a essência divina, tudo isso me fortalece. Então, a postura espírita é bastante rica, porque esse conceito passa a ser suplantado às concepções materialistas, na medida que o indivíduo é e deve ser feliz também por si.
né? E não simplesmente diante de circunstâncias. Eu posso ser feliz pelo que eu sou, né? Eu diria, é um estado de espírito, talvez, é mais do que a circunstância, mas é uma conquista íntima de felicidade a partir dessa substância divina que me habita e que eu suplanto, eu venço e vivencio com alegria, com galhardia, mesmo as dificuldades, porque as dificuldades são felizes, são desafios para que a gente se fortaleça, saia vencedor e sempre de forma mais rica. Então eu prefiro assim essa visão, né, da felicidade de nós sermos o que nós somos por dentro e não de esperar de fora as circunstâncias, se bem que são importantes também, mas eu suplanto as circunstâncias, como diz Herculano Pires no livro Ser a Serenidade, em homenagem ao nosso Tarquínio, que gosta dessa temática. Então, ser o que eu sou, ser a essência de Deus. Eu sou o bem, eu sou a força. Por isso, eu sou feliz e pairo acima das circunstâncias. Por mais que às vezes eu caia um pouquinho, um minuto ou outro, mas logo eu me refaço. Porque todos nós nos refazemos, porque temos essa fonte viva em nós. Então, isso é felicidade. Não são as circunstâncias que me atingem, mas aquilo que eu sou e que eu quero ser e que quero manifestar como um bem. Então, a gente vence isso pronto. Isso é felicidade que tem um cunho espiritual e não material. Porque é o ser que é. Eu vivo isso em mim. Então, por mais que por vezes eu sofra de saudade, de circunstâncias, essa certeza sempre se suplanta. Eu sempre venço e me sinto feliz por mim, não pelo outro somente, mas por mim, porque eu busco me bastar e não necessariamente ser assim uma dependência, né, psíquica. E tantas outras coisas que a gente poderia passar o dia aqui aí, falando, João? né? Não, eu vou passar a bola para o Antônio Carlos. Eu vou passar a bola para o Antônio Carlos. Porque você sabe que eu agradeço ao João, que é o seguinte, o Bauman, ele indica uma coisa que eu achei interessante, não é? Não esquecendo que a Guiomar se pergunta, né? E eu achei interessante a pergunta da Guiomar também, né? Em que sentido isso que o Bauman está falando coincide, né? E coincide totalmente. Ele diz assim, que tem uma visão popular da felicidade, né? Uma visão mais popular, que é assim, né? Aquela vida plena, não é? A céu azul, não é? E tem uma outra que é a do Goethe, como você falou, não é? Que implica o seguinte, que ser feliz não significa não ter dificuldades. Então, essa visão coincide plenamente, né? Então, assim, a pulsão da felicidade faz parte de todos os seres humanos, né? Mas os espíritos dizem que a felicidade pura, ela não existe sem mescla com as vicissitudes na Terra. Qualquer pessoa com um pouquinho mais de branco no cabelo, na barba, sabe disso. A vida tem as suas negatividades que precisam ser assimiladas, né, no processo do viver. Não é? Todo mundo passa por contradições. Não é? Mas todo mundo vence. Mas vence. Mas eu chego lá. Eu enfatizo isso para dizer o seguinte, não é? Então, na medida em que todos nós temos dificuldades no caminho da vida, o que se impõe? Se impõe uma necessidade de sabedoria. É preciso saber viver para se viver bem, né? Então, o homem, como dizem os espíritos, o homem pode gozar de uma felicidade relativa na Terra. Mas é o seguinte, ele tem de saber administrar sua vida, né? Colocando o seu tesouro onde a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam, né? Isso é muito legal, né? E de modo que a gente não pode apostar todas as nossas fichas naquilo que é passageiro, naquilo que é imediato, naquilo que é posse, naquilo que eu posso me apropriar somente. Quer dizer, e aí isso, quer dizer, na medida em que eu abraço a sabedoria, então eu vou ver o seguinte, que há uma necessidade de criar, digamos assim, de desenvolver ou de abarcar, assambarcar as propriedades da alma. Então, eu me lembro uma lição do Evangelho, eu sei que eu já estou, né, estendendo, numa lição do Evangelho, que são os tormentos voluntários. Termina dizendo assim,
E a calma da alma? Não a felicidade? Lá ele não fala calma, lá ele diz a paz da alma, né? Então, a grande conquista é essa. A grande conquista é a paz da alma. E a paz da alma não se conquista sem sabedoria, é preciso saber viver. Daí que é necessário saber distinguir, é necessário conviver com os grandes, mentalmente, se aproximar dos grandes, e nisso, sem dúvida nenhuma, o espiritismo, que está nos livros, a filosofia espírita, tem um papel fundamental, como tem outras filosofias. As outras têm, o budismo é maravilhoso, entendeu? O estoicismo é lindo, o platonismo, enfim, mas nós somos espíritas. E o espiritismo apresenta um caminho interessante para se viver para quem quer, não é? Então, fica a dica, né? Eu estou tentando. E aí, João? Bom, mas é isso, né? Eu também vou aqui citar um pouquinho de Schopenhauer, que no livro O Mundo como Vontade e Representação, ele também trata, Schopenhauer também trata da questão da felicidade, mas ele também mostra, né, esse lado que o Antônio Carlos e a Astrid colocaram da vida como sendo essa oportunidade em que você vai conviver com esse processo de turbulência, né? Então tem um processo de turbulência. E na aviação o pessoal costuma dizer o seguinte: quem derruba avião não é a turbulência, é o piloto, né? Então se mantenha calmo nos momentos de turbulência. O problema é o como, né? Então, assim, nós temos aí vários filósofos, e hoje aqui foi citado Zygmunt Bauman, né, que refletiu, pensou, escreveu, falou, com certeza fez palestras a respeito disso, e o tema realmente suscita questões super interessantes. E eu fiz gerei um argumento aqui no início da minha primeira participação a respeito dessa questão que envolve a felicidade e a saudade e a felicidade, né? E aí eu me lembro de uma circunstância, porque às vezes nós constatamos isso até em pessoas que às vezes não vivenciaram certas circunstâncias e certas relações. Eu vou contar aqui uma experiência, né, que o Rafael, meu filho mais velho, passou quando ele foi ao local onde a minha mãe nasceu e onde todos os nossos antepassados praticamente viveram, que é o que nós conhecemos, uma região pequena de Portugal. E quando ele foi pela primeira vez, já adolescente, caminhando para essa fase inicial da primeira fase madura, né? Ele subiu estávamos num muro de pedras, né? Aí ele olhou para um certo local e eu falei assim: ali viveu a sua avó, seu avô, todos os nossos tios, todos os nossos antepassados relativos à minha mãe, né? E ali viveu a sua avó, ali. Aí ele olhou, aí ele começou a ficar com os olhos marejados, né? E chegou às lágrimas, e eu também, né? Até porque é o seguinte, ou seja, é curioso ver que, de repente, uma circunstância não vivenciada, uma relação não vivenciada, mas uma relação e uma circunstância sentida, né? Faz com que a alma viaje, né? A alma viaje. E é como a Cid colocou, é um reencontro com a sua ancestralidade, né? E isso é muito interessante. E aí, eu fui buscar aqui, eu tinha comentado dessa questão da saudade e da felicidade na arte. Aí eu me lembrei aqui que tem uma música de Lupicínio Rodrigues, gaúcho, que nasceu em Porto Alegre, desencarnou em Porto Alegre, entre os anos de 1914 e 1974, que escreveu uma composição chamada Felicidade. E os versos dele são o seguinte, que eu escrevi aqui, ó: felicidade foi-se embora. Por isso que eu falei dessa relação, né? E a saudade no meu peito ainda mora, né? Então é a saudade ocupando o lugar de algo bom. E ele diz: é por isso que eu gosto lá de fora, do externo, né? Uhum. Porque eu sei que a falsidade não demora. Então, se nós olharmos aqui, a Astrid comentou e o Lupicínio que escreveu, quando diz que a saudade no meu peito ainda mora, é o interior. Mas ele vai buscar uma solução lá fora. E porque ele diz que a falsidade não demora. E para isso, eu acho que nós temos não vigora, não? Vigora. Não vigora ou não demora? Não vigora. E aí é que eu acho que não vigora mesmo. Não vigora. E aí é que eu vejo que essa frase final, eu acho que tem um bom antídoto. Nós termos amigos
porque os amigos são essenciais para cuidar parte dessa saudade. Maravilha. Por falar em amigos, olha, a nossa amiga Gleice Bessa, ela que está semanalmente conosco, mais uma vez, na linha para conversar conosco aqui com quem está nos acompanhando neste momento para saber a respeito do INSS. Gleice, boa tarde. Gleice, alguns serviços do INSS na internet precisam de senha para serem aí acessados. Você pode explicar como a pessoa pode obter a senha, Gleice? Boa tarde, ouvintes. O trabalhador pode obter a senha de acesso aos serviços previdenciários no site meu.inss.gov.br, bastando responder a um questionário eletrônico sobre dados pessoais, trabalhistas e previdenciários. Além dessa possibilidade, os segurados passaram agora a ter outra forma de conseguir a senha. O INSS, a Dataprev e instituições bancárias firmaram uma parceria que permite ao trabalhador obter a senha de acesso pelo Internet Bank dos bancos. Com isso, os segurados têm acesso a mais de 20 serviços do governo federal, incluindo o Meu INSS, carteira de trabalho digital, entre outros. A obtenção de senha pelo Internet Bank já está disponível no Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Mercantil, Sicredi e Banrisul. Ao acessar o Internet Bank do seu banco, no menu de serviços, o interessado deve procurar a opção para a criação de código inicial, de 7 números. Depois, é só acessar o site meu.inss.gov.br e informar o CPF e o código inicial gerado pelo banco. Em seguida, a pessoa pode criar a senha definitiva que permitirá acesso a todos os serviços. E, Gleice, tem um ouvinte que foi sacar a aposentadoria no banco. Quando chegou lá, a Caixa disse que o benefício tinha sido devolvido ao INSS. Por que ocorre isso? Como é possível, Gleice? Isso ocorre com os aposentados do INSS que recebem por cartão magnético e ficam mais de 60 dias sem sacar o benefício no banco. Esses beneficiários têm prazo de até 60 dias para receber o valor do benefício. Depois desse período, o banco, por medida de segurança, devolve o valor ao INSS. Por isso, para evitar o bloqueio do pagamento, os aposentados pensionistas que recebem por cartão magnético devem ficar sempre atentos ao prazo para o saque do benefício. Se houver o bloqueio do pagamento por causa disso, a pessoa deve ir à agência do INSS responsável por seu benefício para solicitar o desbloqueio. As pessoas que recebem o benefício por conta corrente não têm prazo para saque. E para terminar, Gleice, por último, quero esclarecer que os aposentados pensionistas podem receber o benefício em conta corrente. Para isso, as pessoas devem abrir uma conta corrente em uma agência bancária de sua escolha. Essa agência não precisa ser a mesma em que a pessoa já recebe o pagamento. Quando for abrir a conta corrente, o aposentado ou pensionista deve apresentar no banco o cartão magnético de recebimento do benefício, além de original e cópia da seguinte documentação: carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Se o aposentado ou pensionista já tiver conta corrente, poderá utilizá-la para receber o benefício do INSS, mesmo que seja conta conjunta. É importante esclarecer que a conta corrente oferece vantagens, como o uso do cartão para pagamento de contas e talão de cheques, mas está sujeita à cobrança de tarifas bancárias. Por isso, é sempre bom lembrar que o aposentado deve comparar as taxas cobradas em cada banco para depois decidir em qual deve abrir sua conta. Por hoje é só e eu desejo uma boa semana. Nós é que agradecemos a sua participação, Gleice Bessa, que está sempre presente semanalmente aqui no Jornal Nova Era, o jornal que está acabando. Agradecer a presença da Astrid, do João Tomás, do Tarquínio. Gratidão. Como é bom ter vocês aqui conosco, viu? Gratidão, nós também bom estar ter você compartilhando também com aqui com a você, gente, com o Damião, Sim. com os nossos Maravilha. queridos companheiros e falar de coisas assim. Eu vou entregar, a gente é felizes. super bem recebido aqui, Com né? certeza. Principalmente pelo Damião, por todos, mas pelo Damião e pela verdade. Mas Guilma. É só a retribuição do carinho de Imagina. vocês. Só Gratidão. para lembrar uma coisinha que eu acho importante dizer, porque a felicidade é uma questão de espiritualidade, né? Não é uma questão simplesmente material ou circunstancial. Então ela sempre fortalece, ela sempre vem imbuída de luz.
Maravilha. Tchau, fui. Agradecer a todas as participações que nos chegaram, tanto pelo WhatsApp. Luiz Carlos Geraldo mandou dizendo aqui, olha, saudade, sentimento complexo, comparo a uma dor de dente. Não tem como você transmitir a terceiros realmente o que você sente. Esse Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré e tantos outros que nos mandaram mensagens aqui. O nosso Jefferson Carvalho de volta, você está agora sensacional, 10%, 10.000%, né? Que bom ter você com a gente.